E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre a diferença entre erro de tipo e erro de proibição. Inclusive aqui tem um erro de digitação, esqueci de colocar o O. Então, é um assunto que confunde muitos candidatos, mas eu vou explicar aqui de forma simples e objetiva para você. Bom, primeiramente, erro de tipo. Segundo o artigo 20 do Código Penal, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Ora, primeiramente, sendo que o objetivo principal é acertar questões de concurso e ser nomeado, então vamos para o seguinte. Aqui é a letra da lei. Imagine você se você fosse o examinador da banca, que você fosse ter que fazer uma questão desse artigo. O que você iria alterar aqui para que o candidato errasse a questão? Por exemplo, se fosse eu poderia, em vez de colocar dolo aqui, eu colocaria culpa. Ao invés de colocar culpa aqui, colocaria dolo. Ou então aqui colocar previsto em decreto. Por que isso é importante? Porque às vezes a questão é até grande, mas ela começa com um erro simples desse. Então você já mata a questão e não perde tempo, já pula para a próxima questão. E também é interessante você focar no ponto mais importante do artigo para você memorizar, porque os artigos, a lei seca, você não tem que decorar, mas memorizar os pontos mais importantes. E mesmo que o CESP, por exemplo, ele às vezes usa o artigo desse, só que ele parafraseia todo com palavras diferentes. Então, só decorar não basta. É bom memorizar os pontos mais importantes da lei seca. Prossigamos. Eu fiz um exemplo aqui, uma situação hipotética, baseado, é muito parecido com a questão da segunda fase da OAB, na área penal. Eu fiz a pequena adaptação. Exemplo de erro de tipo. Suponha que fulana caminha numa trilha por 20 minutos. Quando chega no lago, percebe que uma criança está se afogando, sem ter ninguém por perto. Acontece que fulana não sabe nadar, não está com celular e não tem não tem nenhum meio de comunicação para pedir socorro. Também não tenha nada que possa jogar na água para que a criança agarre nesse objeto. Ela imagina que o lago seja fundo. A criança morre. Depois de uns minutos, aparece alguém que sabe nadar. Entra e tira a criança. Com isso, percebeu-se que a lagoa é rasa, mas fulana não sabia. Ela poderia ser enquadrada no artigo 135 do Código Penal, que é omissão de socorro? Vamos ver o que diz o artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Aqui a fulana estava numa situação que ela não sabia nadar, se ela fosse, caso fosse fundo mesmo lago, ela poderia morrer, ofereceu risco para ela, e no caso não foi possível. Mas vamos para a resposta. Ela poderia ser enquadrada no artigo 135, que é a omissão de socorro? Não, visto que sua omissão ocorreu em erro de tipo, pois para tipificar a omissão de socorro, artigo 135 Código Penal, deveria não haver risco pessoal para fulano. Ela apenas não agiu por pensar haver risco para si, por não saber nadar. Por haver erro sobre a elementar do tipo, ocorre o afastamento do dolo, podendo ser responsabilizada se o erro foi evitável e prevista a modalidade de culpa. Segundo o artigo 20. O que diz? O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. No caso, o crime referente ao artigo 135 não tem modalidade culposa.
Assim é um fato atípico, ou seja, ela não cometeu o crime. Por não haver modalidade culposa, houve um erro de tipo. Mais um exemplo aqui. Uma pessoa que esteja caçando um animal em certa distância vê uma moita se mexendo. Essa pessoa atira pensando ser um animal, mas na verdade é uma pessoa agachada. No caso em tela, tal erro recai sobre a elementar do tipo penal matar alguém, artigo 121, caput do Código Penal, sendo que não imaginava que matava alguém, mas sim que tivesse atingido um animal. Bom, vamos prosseguir. Erro de proibição. Artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, não há desculpa para o desconhecimento da lei. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isento de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Bom, tem que ter muito cuidado aqui, porque na questão de prova pode cair com o desconhecimento da lei é excusável, ou seja, diferente. É como se fosse desculpável. E aqui também tem que ter muita atenção, porque na questão de prova pode cair que seja, pode diminuí-la em 1/3 apenas, ou 2/3. Então, prestar bem atenção nesses detalhes aqui do artigo referente ao erro de proibição. Exemplo de erro de proibição. Por exemplo, um turista holandês que usa maconha corriqueiramente em seu país, ou seja, habitualmente, não tendo ciência que tal conduta no Brasil seja crime, use aqui também. Ele estará incorrendo em erro de proibição, pois para ele usar maconha aqui no Brasil é permitido, só que no caso não é. Aqui tem um quadro que tem a diferença entre os dois, por exemplo. Erro de tipo: o agente não sabe o que faz. Ele desconhece que está praticando uma conduta típica. Erro de proibição: o agente sabe o que faz, mas pensa ser lícito, que é o caso do holandês, o turista holandês. Ele está usando droga, maconha, mas ele pensa ser lícito usar também no Brasil. Então é diferente. Erro de tipo: diz respeito a dolo e culpa. Erro de proibição diz respeito à culpabilidade. Ficar atento em relação a isso também nas questões de prova. Erro de tipo é o artigo 20 do Código Penal. Erro de proibição é o artigo 21 do Código Penal. O erro de tipo pode ser inevitável, excluir dolo e culpa. Não há crime. Ou o erro de tipo pode ser evitável, excluir dolo, mas haverá culpa, caso seja previsto em lei. É igual o exemplo lá da criança afogada. Omissão de socorro não tem a situação de culpabilidade, só se for o caso seja previsto em lei. Neste caso, pode excluir o crime, se não houver a previsão. E erro de proibição pode ser inevitável, exclui o crime, pois não configura a culpabilidade, e pode ser evitável. Haverá uma atenuante, ou seja, uma mitigante, ou seja, uma diminuição da pena de 1/6 a 1/3. Erro de proibição, memoriza aqui, ó. Diminui a pena entre 1/6 a 1/3. Erro de proibição, memoriza esse daqui. Então é isso, pessoal. Se gostou, curta, se inscreva no canal e bons estudos. Fui.